Olá pessoal, como estão? Espero que bem e dispostos. Sabemos que é um período diferenciado e por isso contamos mais do que nunca com sua autonomia de estudo. Confie no material que tem em mãos e, ao final do vídeo, explore as RAs, os QR Codes, o livro de atividade e as trilhas que estão disponíveis lá no Positivo On. Temos certeza que com o estabelecimento de sua rotina, com responsabilidade, você continuará aprendendo muito, mesmo nesse período. Hoje, seguiremos nossos estudos sobre o que vimos na semana passada. Para isso, peço que antes de continuar com esse vídeo, realizem pelo Positivo On a trilha denominada Localização do Brasil, disponível para o volume 1 na unidade 3 de Geografia. Vamos nos aprofundar nos conceitos de cartografia aprendidos anteriormente, mas, mais do que isso, vamos nos aprofundar no conceito, nos conhecimentos do território brasileiro. Vamos estudar o capítulo 3, denominado Brasil, Orientação e Localização no Espaço, que se inicia na página 47 do seu material. Essa trilha servirá como introdução ao nosso tema. Dessa vez, nós não vamos começar pelo início do capítulo. Acompanhe-nos pela página 48 para saber um pouco sobre como localizar o Brasil no mundo. Observe atentamente aos mapas contidos na imagem Localização do Brasil. Por esses mapas, podemos ver que o Brasil se localiza totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, portanto, no hemisfério ocidental. Também observa-se que o Brasil localiza-se na massa continental denominada América, subdividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui o mapa. Então, esse é o mapa que nós vamos ter ideia da localização do território americano, o mapa mundi. Então, observe que o território americano e o Brasil estão completamente dentro do hemisfério ocidental. E observe que o Brasil está dentro do continente americano, que é subdividido a partir da regionalização física em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está na América do Sul, então vamos lá continuar. Situado na América do Sul, como se vê no mapa, o Brasil tem fronteiras territoriais com 10 dos 12 países que compõem essa subdivisão continental, demonstrando seu grande potencial geopolítico. A partir da leitura do mapa, você consegue dizer quais são os países que não têm fronteiras territoriais com o Brasil? Então, esse último mapa aqui é o que você vai conseguir concluir. Para estudar e fixar os estudos, você deverá preencher o mapa conceitual presente na página 60, na seção Organize as Ideias. As informações para preencher esse mapa estão contidas nas páginas no mapa, da página 48, no texto no fim da página 50, nas imagens da página 51 e no texto da página 53. Aproveite que está lendo o texto da página 53 e responda as questões da seção Cartografar, da mesma página. Retorne o vídeo quando finalizar essa tarefa. Agora, na página 52, observe a imagem no canto superior à direita, onde há uma placa afirmando que ali passa o Trópico de Capricórnio. Você já viu alguma placa com essa indicação? É mais provável que sim, se você vive no Mato Grosso do Sul, em São Paulo ou no Paraná, onde passa essa linha imaginária. Toda a região do mundo que se localiza entre esse trópico e o Trópico de Câncer no hemisfério norte é chamada de zona tropical da Terra. Essa é a zona que recebe a maior incidência de radiação solar durante o ano e, por isso, é a mais aquecida do que as outras zonas. A maior parte do Brasil encontra-se nessa zona, mas uma parte sul dos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do Paraná, além de todo o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, totalizando 8% do território nacional, estão ao sul do Trópico de Capricórnio, situando-se no que se é denominado a Zona Temperada do Sul. Observe na página 66 do material de apoio o mapa de zonas térmicas. Aqui você visualizará de maneira generalizada as zonas intertropical e temperada, além da zona polar. Nessa página, você poderá observar, pelas imagens contidas nelas, a grande diversidade de ambientes naturais na Terra. Então, partindo do princípio que a zona do Equador é a região mais quente do Brasil, a região mais quente aí do planeta,
tudo que se distancia dela, que se afasta tanto para o norte quanto para o sul, em direção aos trópicos e depois no círculo, a gente vai ter uma mudança de temperatura justamente porque em latitudes mais elevadas a gente vai ter uma menor temperatura. Então essa diversidade nacional é distribuída por um território cuja extensão compreende de 4.394 quilômetros entre os extremos do norte e o sul e 4.319 quilômetros entre os extremos leste e oeste. Com essa superfície total de 8,5 milhões de quilômetros, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do planeta. Bem grande, né? Vá então até a página 49 para comparar a extensão territorial do Brasil com os dos outros países mais extensos do mundo. Pause o vídeo por alguns minutos e vá responder a questão da questão 3 da página 62 e depois retorne para continuarmos. Apenas o Brasil ocupa quase metade de toda a extensão da América do Sul, que possui mais de 10 países. Devido a essa extensão tão grande, que é comum denominar o Brasil como sendo um país de dimensão continental, ou seja, um país de extensão semelhante a um pequeno continente. Agora, vamos voltar na página 47, ler 2 trechos da canção disponibilizada na página. Se puder, escute as canções enquanto você lê, né? E responda depois a questão na seção Ponto de Partida. Pause o vídeo para realizar a atividade e a gente volta em seguida para continuar. Mas o Brasil nem sempre foi desse tamanho. Aliás, as extensões territoriais dos países podem sofrer mudanças com o passar do tempo. Isso porque são os processos de poder sobre o espaço que definem o que é um território. As mudanças na extensão do que veio a ser denominado Brasil foram dinamizadas a partir dos processos de colonização ocorridos nessa região do mundo. Para entender um pouco sobre esses processos, pause o vídeo e leia a seção Conexões, que se inicia na página 49 e termina na página 50. Após, responda a questão 5 na página 63 para verificar seus conhecimentos. Retorne o vídeo após resolver a questão. Na página 54, você encontrará o título denominado Fusos Horários Brasileiros. Porém, antes de entender quais são os fusos horários compreendidos pelo território brasileiro, temos que compreender e relembrar muito do que já vimos nos anos iniciais do ensino fundamental, o que são e para que servem os fusos horários. Vamos lá. Antes da padronização mundial da marcação das horas, referenciada pelo horário do meridiano de Greenwich, cada localidade definia sua hora a partir de métodos diversos. Estudando geografia, você consegue pensar em uma forma de saber aproximadamente a hora da sua localidade? Bastaria observar o movimento do Sol. Você se lembra o que é meridiano? Trata-se de linhas imaginárias traçadas de norte a sul, unindo os polos. Você pode se relembrar acessando a página 20 do seu material. Pois bem, antes da definição do padrão de horário baseado em Greenwich, era comum que as comunidades católicas ajustassem seus relógios a partir das badaladas do sino nas igrejas locais, que, por sua vez, badalavam o sino segundo a passagem do Sol no meridiano escolhido, normalmente na região central da cidade. Esse sistema de referenciar o horário pela posição de um astro, como o Sol, é denominado hora local. Com o crescimento do comércio mundial, da circulação de pessoas e valores, mercadorias, da difusão e aceleração dos meios de transporte e a implantação de sistemas de comunicação de maior extensão e alcance, a denominação de horário local passou a exigir uma maior padronização. Observe as imagens na página 54. A imagem denominada intervalo dos fusos horários ilustra que, devido à Terra levar aproximadamente 24 horas para realizar o movimento de rotação, ou seja, leva 24 horas para girar 360 graus em torno do seu próprio eixo, foi instituído que, ao dividir os 360 graus em 24 horas, teremos um intervalo de 1 hora para cada 15 graus. Assim, em cada faixa de hora ou fuso horário observado na imagem, tem-se uma extensão longitudinal de 15 graus. Assim foi estabelecido em um acordo mundial que o meridiano de Greenwich seria a referência para a hora oficial, denominada por Greenwich Mean Time, ou hora média de Greenwich, ou ainda Universal Time Coordinated, ou tempo universal coordenado.
Vemos pela imagem meridiano de Greenwich, a localização do meridiano de origem. Passou-se a considerar, portanto, como o primeiro fuso horário, aquele que representa exatamente em seu centro o meridiano de Greenwich, cuja longitude é de 0 grau. Podemos ver pelo mapa da página 55 que o primeiro fuso horário de hora teórica 0 corresponde à área entre 7 graus e 30 segundos ou 7 graus e meio a leste e 7 graus e 30 segundos ou 7 graus e meio a oeste, somando 15 graus. A partir desse fuso, que tem o meridiano de Greenwich em seu centro, as horas oficiais são contadas tanto para leste como para oeste. No parágrafo abaixo da imagem está a informação: em virtude de um movimento de rotação ocorrer de oeste para leste, atribuindo certo horário ao fuso do meridiano de Greenwich, os fusos localizados a leste desse movimento terão suas horas adiantadas. Será sempre mais tarde que o horário do meridiano de Greenwich. Ao passo que os situados a oeste terão suas horas atrasadas. Consegue observar essa dinâmica pelo mapa ilustrado? Bom, com tanta informação, é interessante que façamos um treino para fixar. Pause o vídeo por um momento e resolva com auxílio dos textos das páginas 54 e 55, o exercício 4 na página 62 e o exercício 6 na página 63. Para finalizar essa parte da aula, eu deixarei um questionamento para você. Você sabia que existe um antimeridiano de Greenwich? Pois é, antípoda ao meridiano de Greenwich, isto é, exatamente do lado oposto, está o meridiano de 180 graus. Leia o texto na seção Conexões, que se inicia na página 56 e segue na página 57. Ao final do vídeo, imagine-se como um viajante, atravessando a linha internacional da data. Crie uma história com essa situação inusitada que poderia ocorrer ao atravessar essa linha. Você poderá gravar essa história usando aplicativo de vídeo que mais gosta e enviar para os seus colegas ou professor. Aproveite para usar o seu tempo em casa de maneira original e criativa. Bom, já aprendemos que a disposição dos fusos horários em faixas delimitadas por meridianos que distam 15 graus entre si compõe um sistema teórico, mas que na prática é necessário ajustar esse sistema para que os países possam deixar seu território em um único fuso horário. Pode ocorrer ainda em países de grandes extensões longitudinais, como o Brasil, que mais de um fuso horário seja ajustado para compreender o território, de maneira que a hora oficial seja conveniente para a população local. Esses fusos horários ajustados são denominados por hora legal e pode ser visualizado no mapa da página 57. Observe que todos os fusos possuem no mínimo um ajuste para a determinação da hora legal. As diferentes horas são referenciadas nos mapas por 3 cores diferentes, a fim de que você perceba o ajuste realizado em cada território. Perceba também que a quantidade de países que possuem mais de um fuso horário cortando seu território. Na página 58 você pode ver que o Brasil é um desses países. Então, países como a Rússia, que tem uma extensão muito grande no sentido leste-oeste, vão ter vários fusos horários. Agora, situações diferentes acontecerão, por exemplo, aqui na China, né? Nesta página, há 4 caixas de texto que descrevem os 4 fusos horários brasileiros. Agora você destinará um tempo para ler as informações dessa página. Após a leitura, você irá responder a atividade da seção Cartografar, na página 57, e o exercício 9 da página 64. Depois, retorne o vídeo para tratarmos do último assunto da nossa aula, o horário de verão. Entre 1985 e 2018, parte do território brasileiro se adiantava em 1 hora em relação à hora legal. Como a mudança nesse padrão ainda é muito recente, você mesmo ou mesma deve lembrar dessa situação vigente até o ano de 2018. Então, seu material ainda apresenta essa informação como sendo atual. Ainda que não seja mais uma realidade brasileira, o horário de verão, como é chamado esse adiantamento da hora, serve em diversos outros locais do mundo, né? Para reduzir o consumo de energia, aproveitando o prolongamento diário da luz solar. Para entender melhor como funciona esse horário e para desenvolver suas habilidades cartográficas com maior profundidade, analise o mapa Horário de Verão 2013-14 e leia o texto explicativo que segue abaixo no mapa.
Com essas informações, ao finalizar o vídeo daqui a pouquinho, resolva os exercícios 1 e 2 da página 61. Agora que finalizamos mais um denso capítulo, reveja as questões respondidas na seção Hora do Estudo a partir da página 61. Viu quanta coisa aprendeu? Para fixar ainda mais, tente resolver as questões do livro de atividades selecionada para este capítulo. Perceba como o mundo fica mais fácil de ser compreendido quando sabemos em mapas, né? Aproveite essas habilidades desenvolvidas e até semana que vem.